cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação. Não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui. jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação. Não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui. jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento. Anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Bom dia para você, agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog Jequié Repórter.
Hoje, terça-feira, dia 15 de dezembro, está no ar mais uma edição do seu jornal diário via web, direto dos estúdios do blog GQ Repórter. Participe com a gente enviando o seu comentário, deixando o seu like e compartilhando o vídeo. O programa hoje está muito bacana e contamos com a sua participação do outro lado da telinha. Então já vamos dar início. Para quem está chegando, enviando bom dia, vamos ler todos os comentários, então participe conosco. Já começando o programa aqui com a nossa bancada, com você, Wilson Novaes, um bom dia nesta terça-feira. Um bom dia para você, Rony, bom dia ao professor Tonho Piquelino. No programa de hoje, nós trazemos aqui com muita satisfação o Diego Santos, esse nosso campeão, esse atleta, cidadão, pessoa que tem aí desempenhado com afinco ao lado do seu irmão Armon, que eu aproveito para mandar um forte abraço, onde participei, assisti, vamos assim dizer, mas participei sim do encerramento das atividades da Associação Judoação em 2020, que por muitos anos teve que ser remota, não é verdade? Diego, teve que ser, a gente acompanhou, eu fiquei em casa assistindo e fiquei feliz todo o período que acompanhei pelo o que essa entidade conquistou, né? Tanto os apoios locais, as parcerias, como o reconhecimento. Eu vi ali pessoas como a professora Nassi Paim, né, que fez um depoimento, ela foi reitora, né, da Universidade de Feira, uma pessoa secretária de Estado, e eu estou sem microfone porque eu estava aqui ligado numa notícia aqui que me chegou, mas vamos lá, eu vou tentar. Tá acordado não? É isso mesmo. Vou repetir o que o Tiringa falou essa semana para uma menina, uma repórter. Como é que ele explica? Não foi o Tiringa, não, foi um tipo Tiringa, tipo ele, assim, simpático, que não é grosseiro. O senhor explica 100 anos de idade, não morri. Se tivesse morrido, eu não estava aqui lhe falando nada. Chega por mim. O senhor tem 100 anos de idade, eu vou começar o programa, obrigado. Mas o senhor vai devagar, tá ligado? Tá ligado, mas com fé em Deus, a gente chega mais um pouquinho adiante, né? Tá ligado, tá ligado. Vamos abrir aí o microfone e eu vou voltar aqui saudando o convidado, que é o Diego Santos. Aí, em nome do Diego, eu saúdo Arlon, seu irmão, pessoal que dirige aqui esse projeto que eu expliquei aqui há pouco, que todos os anos, os últimos anos, eu tenho ido ao encerramento presencial, né? Mas esse ano foi diferente, foi em casa, cada um em seu espaço, e a gente acompanhando e vendo o quanto vocês constituíram de parcerias e de respeito. E o mais importante, os governadores do Rotary, pelo menos 4, não foi, 3, estiveram na live e fizeram por conhecimento, não foi por informação. A professora Nassi, o Luiz Henrique, que conduziu, também o Paulo Pereira, você vê como marcou, e Olívia Santana, né, que é secretária de Estado e fez elogios, né, deputada estadual. Então, isso se conquista com o trabalho. Não adianta conversa fiada, não adianta isso, aquilo, aquilo outro. Vocês conquistaram com o trabalho, porque eu sempre tenho dito, Diego, e não tem por que agradar, não. Eu acompanhei Arlon começando. Você era pequenininho. Sim. Você vinha com ele, mas vinha para acompanhar ele. E ao lado de minha casa eu vi Arlon, ao lado do Sansei, né? O Barreto. E ele pequeno, mas já interessado. Eu falava, que menino, né? Ficava ali quando o pessoal treinava e tal. E isso eu constituí assim para a vida inteira. E vocês levaram isso. Hoje você é um campeão, já participou de eventos no Brasil e no mundo. E com certeza não mudou e está servindo de espelho para muita gente. Mas quem vai falar é você. Eu só quis fazer essa explicação rápida para lhe saudar e dizer do prazer que nós temos em tê-lo aqui ao nosso lado, de professor Toinho, de Rony Braille ao meu lado nessa manhã. Para mim é muito gratificante. Bom dia, Wilson, né? Bom dia, professor também. E bom dia, Rony. Para mim também é uma satisfação sempre retornar aqui, né? Como você falou, você faz parte de toda essa trajetória nossa. Desde o início, né? Você sempre nos acompanhou, sempre nos deu essa oportunidade de vir e já divulgar o nosso trabalho, e divulgar as ações que são feitas de forma positiva aqui na nossa cidade. Então, acho que isso é o mais importante. Então,
você é até um pouco suspeito, vocês É verdade. e outros aí são muito suspeitos e conhecem a fundo a história do projeto, desde o início. Desde quando iniciamos ali na carreira esportiva, né, junto com o professor Barreto, depois a Ron deu continuidade, enfim, hoje estamos aqui. Então, para mim também é uma satisfação muito boa quando eu venho aqui pro programa de vocês. Pois é. Nós vamos, antes de entrar no programa propriamente dito, para conversar com você, nós vamos aos números da Covid, que voltou em Jequié a ter um grande número de casos novos registrados ontem, não é, Rony Braine? Um minutinho. Sim. Bom dia, Wilson. Bom dia, Rony. Bom dia, Sansei. Bom dia a todos. Dessa live maravilhosa. Quer dizer, eu lhe saudei e você nem deu bom dia, não? Foi? Não, sim. Ontem, fica quieto aí, ontem nós começamos o programa aqui dando risada, hoje nós começamos já em pé de guerra, né? Mas seja bem-vindo, né? E vamos seguir, vida que segue. Como é o nome aí da... Você tá vendo? É a EP, né? É isso mesmo? É. A EP Clube. Aqui é o Clube do Jeep. É o Clube do Jeep, que beleza. Que beleza. É o professor Toninho, ele é assim, viu? Mas a gente já está começando a acostumar. Fiquei muito tempo afastado dessas coisas e hoje eu voltei a me acostumar aos poucos. Mas vamos lá, o número da Covid é coisa tentar... seríssima, né? Vamos lá que a gente vai colocar na tela aqui, só um segundo. Vamos acessar o boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Jequié. Só um instante. Está na tela. 49 casos confirmados nas últimas 24 horas em Jequié. Boletim de ontem, da segunda-feira, divulgado no dia 14 de dezembro. Jequié que já tem 7.184 casos confirmados, sendo 6.571 pessoas se recuperaram da doença, fazendo um total de 441 casos ativos no município. A taxa de ocupação UTI adulto também aumentou a porcentagem, está em 86,20%, muito alto, já próximo aos 100%. 8 leitos são ocupados por residentes de Jequié e 8 leitos de UTI e 17 leitos de UTI ocupados por pessoas de outros municípios. Aguardando o resultado estão 319 pessoas. Este é o boletim de ontem da Covid aqui em Jequié, que também outra notícia fez vítimas ontem pelo Brasil, como Paulinho, vocalista do Roupa Nova, uma notícia que deixou todo mundo triste por ser uma pessoa muito querida no meio da música e de muita gente. Vocalista e o Marcelo, logo em seguida, você correu rápido aí. O Marcelo, super conhecido, jogou no Bahia, ele foi atleta do Bahia, jogou no Santos, no Internacional, foi campeão no Internacional e 56 anos. 56 anos de idade, que a gente fala de esportista e tal, mas alguma complicação, né, que ele podia ter internamente. E desde novembro ele está internado e ontem a gente registra esse falecimento. Wilson, uma coisa me chamou a atenção. Não fomos nós que divulgamos ontem errado. Eu acredito, não sei quanto nós divulgamos, só 9 casos, 4 casos. Não foram esses números mesmo. 4. De ontem para hoje, 49. Ó, eu tive ontem uma explicação sobre isso, viu, professor? Deixa eu explicar. Me permite. Eu sou assim, eu sou igual ao senhor, curioso, mas eu vou atrás. O que me explicou a secretária de saúde, a senhora Ana Cecília, foi o seguinte: o LACEN é o único laboratório autorizado na Bahia para fazer aqui o teste, a testagem. Em todas as cidades. 400 análise do teste. Aí manda para Salvador. Quando vem de lá, é que pode ser confirmado o resultado. Aí manda toda a Bahia, imagina, 417 municípios, né? Uns com muitos casos, como é o caso de Jequié. Quando vê é que eles vão registrando. Quebraram alguns equipamentos pelo uso frequente, principalmente com o crescimento. Diz que foi quebra lá em Salvador. Aí represou esses resultados. Demorou um pouco. Por isso, chegou àquele ponto de 100 e tantos aquele dia. Eram de 2 dias seguidos, aqueles 109, né? Que foi isso. Tá tudo 109, ok? isso mesmo. Toninho, dá uma apertada no fundo do seu microfone aí, por favor, Toninho. Deu um mau contato aí, mas... Tá tudo ok agora? Vamos ver que tem um delayzinho, mas... Pode seguir. Pode seguir. Então, é mais ou menos isso. Então, pode um dia estar bem baixo, porque não chegaram
os resultados daquelas 24 horas e no outro dia tem um acréscimo. É porque ontem 4. Segundo eles, eu estou falando o que eles falam. Aí você tem um acréscimo de 45 pessoas, aí as pessoas se assustam. Mas a explicação é essa mesmo, Wilson. Não é? É o acúmulo que às vezes não é notificado no mesmo dia. Sim. Saúde, eu vou lembrar. É isso mesmo. Mas a explicação é essa, é por isso que às vezes tem um aumento abrupto do número. A mesma coisa acontece a nível nacional também. Às vezes no jornal a gente está acompanhando, deu menos de um dia, no outro dia geralmente é acúmulo. Né? Eu até chamei a atenção para que os nossos ouvintes assíduos, né, não pensem que a informação daqui está saindo. É verdade. Porque hoje sai 4, amanhã 49, porque você tem um acréscimo de 45, né? Dessa ligeiro, então. E já tem aquele discreto dado por cada político. Que aí disse, os políticos esconderam o jogo para o povo não deixar de ir para a rua, não votar. Sim. Ainda tem isso, né? Pois é, tem mais alguma informação que você queira se referir? Não, pode seguir o jogo. Só lamentar de fato essas mortes por Covid. Eu estava pensando sobre isso ontem. Além da questão dos números, né, que acabam sendo frios, a quantidade de pessoas que morreram no Brasil, a gente não tem nem como quantificar, mas também aquelas pessoas mais conhecidas que nos deixaram. Se a gente for fazer uma retrospectiva de tanta gente boa que foi levada esse ano por conta da Covid, que ainda está sendo levada, não é pouca coisa não, viu, Toninho? Ô, Rony e ouvintes, e a bancada aqui, o que me chama a atenção é que as pessoas não acreditam que a doença mata. A realidade é só essa. Porque se o pessoal acreditasse que essa doença de fato mata, realmente ela mata, não estaria fazendo o que faz. Não é? A realidade é uma só. Quer dizer, quantas pessoas nós estamos perdendo? Pessoas do poder requisitivo alto, pessoas do poder requisitivo baixo, branco, preto, bonito, feio. Igualou jovem, todo mundo, né? Idoso, hein? Igualou todo mundo. Não tem ninguém. Então, o que acontece? A gente precisa se precaver, a coisa não é brincadeira. Será que a gente só vai sentir quando é na pele, quando é um nosso? Né? Esse é que é o grande problema. O jornalista. E quando a gente fala de gente famosa, geralmente, né? Pô, agora foi um artista do Roupa Nova. Do Roupa Nova. Tem outros que já toca assim. Mas e quantos anônimos que só saíram os números, mas que a família está lá sabendo? Sentindo. Sabendo. E uma outra coisa, eu quero deixar bem claro aqui, que eu acho que a Covid já matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Né? Tem que olhar isso aí. No Brasil, o número de mortes, Tonho, é 181 mil pessoas morreram por Covid no Brasil. Desde março, 181 mil pessoas. É brincadeira? Quase 7 milhões de pessoas se infectaram com a doença. Né? Esse é o número de casos confirmados. Lembrando que o Brasil é um dos países que menos testam. Pois é. Então aí você vê por aí. Por que eu digo que matou mais do que a Segunda Guerra Mundial? Porque a Segunda Guerra Mundial ela foi localizada nos países. E ela veio para o mundo todo. Não é? É o mundo todo que está perdendo. De tudo é que ainda tem gente que não acredita. Não acredita. O lamentável de tudo é pessoas que são duras na queda e não acreditam. Arlon, Diego, a pergunta que foi, porque eu sei que Arlon está lá ali acompanhando, eu não posso esquecer daquela figura, meu amigo. Como é que vocês conseguiram levar esse ano com um esporte que é um esporte de contato, não é o treinamento do judô, é contato. Ano de pandemia. Como você falou, né? Eu acho que ontem estava, como eu falei ontem na nossa reunião festiva de encerramento, que eu acho que nenhum dos mais pessimistas imaginaria que teríamos um ano assim. Então, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa. E no primeiro momento, nós tivemos ali aquele baque, eu acho que todo mundo teve. Eu lembro que quando saiu o primeiro decreto aqui em Jequié, e aí eu vim aqui no centro, né, para ir na casa dos meus pais, e eu vi a Praça da Bandeira ali, tudo parado, tudo deserto. E aí a gente assustava, né? Eu fiquei assustado, então eu falei assim, nossa, só vi isso aqui em filme. E agora eu tô vendo isso aqui de verdade, sentindo na pele. Um outro momento assim que eu acho que foi muito marcante foi... Tava tendo Big Brother. E quando o Bial anunciou pro pessoal da casa que tava tendo um vírus, que tava matando as pessoas. Rapaz, aquilo ali foi um baque pro pessoal da casa. E não só pro pessoal da casa, eu acho que para quem tava assistindo também. Imagina você você tá no mundo normal, de repente você toma uma notícia daquela que o vírus está matando pessoas. Então foi muito complicado naquele momento. Que quando saiu logo falava assim, o RAM. Pô, onde é que fica o RAM? Do outro lado do mundo. Isso não chega. Aí um cara disse assim, eu me lembro até de uma propaganda do governo que foi lançada no carnaval. Um cara com esse linguajar baiano dizia assim, o baiano,
não tem medo disso, venha pra Bahia. A gente tá acostumado a pisar em prego enferrujado e não ter tétano. Então o próprio governo não acreditou. Sim. Porque era propaganda oficial. O cara mandando vir pra Bahia. E no carnaval realmente não pareceu que existia da forma que viria para nós, né? Pra cá. Eu me lembro o primeiro caso de Jiqué, que foi Juvenal aqui foi da nosso companheiro, Aquarela. Rony Brainer fez uma matéria. Nós recebemos ligações. Rapaz, não podia ter botado isso. Oh, meu Deus. Cara, foi uma pressão. Eles foram para casa dele, querer quebrar a casa dele, ele não mandar carua, ameaçar a família. Você trouxe a doença para Jiqué, né? Nós sofremos isso em uma outra emissora. Né? Porque nós noticiamos antes do carnaval e o pau quebrou. O próprio hospital para Alvaradares foi que pressionou muita gente lá. Então a realidade é uma só. As pessoas não querem divulgar as coisas, mas aconteceu e aconteceu de fato e está acontecendo. E está acontecendo. Não é? Exatamente. Aí voltando para a pergunta, Wilson, acho que foi um ano muito desafiador, né? Então nós tivemos que te deu aquela parada no primeiro momento. Tivemos que estamos seguindo todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes, pela vigilância sanitária daqui, pelos órgãos que regem também a nossa modalidade e paramos por um tempo. Porém, quando a gente parou com as atividades do judô. Mas o judoação não é só um esporte. Tem outras coisas também, tem outras áreas que a gente trabalha, como projetos sociais, enfim. E aí foi quando a gente começou também a dar esse suporte ao município, ao estado, né? Em que sentido? Divulgações, fica em casa, através de cards informativos. Nós fizemos também uma campanha de máscara em parceria com a CETRE, né? Com o governo do estado, através do secretário Davidson Magalhães, que doou umas máscaras para a gente. Então a gente tentou dessa forma não ficar parado. A gente parou as atividades de treino. Mas essas outras ações nós demos continuidade. Então foi um período que a gente não ficou parado. Nós nos adaptamos a esse momento, a essa realidade e tocamos. Então chegou um momento que veio abrir tudo novamente. Foi quando a gente retornou. Retornamos de forma remota também, online, sem contato, para que as crianças não deixassem de ter o contato com o judô. Porque infelizmente quando a gente começou a perceber, em algumas situações a gente tem os projetos, nós temos o núcleo em áreas de vulnerabilidade social. E algumas dessas crianças, a gente sabe, né? Se não tiver com a mente ocupada, vai para o caminho errado. O senhor sabe melhor do que eu. E, infelizmente, a gente chegou em algumas localidades, já estava começando a acontecer isso. Então foi quando nós começamos a trazer novamente os meninos, vamos manter os treinos, vamos de forma remota, vamos conseguir um celular, vamos fazer alguma coisa para eles estarem investidos novamente com a modalidade do judô. E aí as coisas foram melhorando, né, graças a Deus. Quando a gente também retornou, seguindo os protocolos. Em alguns núcleos, nós temos hoje 8 núcleos na cidade, porém só retornamos em 3, que são os maiores, onde a gente consegue estabelecer um parâmetro de distanciamento e com número reduzido, né, de alunos participando. Então, é assim que a gente vem fazendo de lá para cá. E acompanhando também como é que vai ser o desenrolar disso aí, né? Diego, eu quero lhe fazer uma pergunta, mas antes vou aqui mandar um abraço pro meu amigo e irmão, Arlon. Volta, bicho, tá fazendo falta, certo? E vou lhe fazer uma pergunta. Eu tô vendo aqui a sua orelha. Sim. E a cartilagem muito diferente. E quando a gente vê aqueles caras que passam na televisão, aqueles filmes, a gente vê aquela... Sinceramente, eu não acreditava, eu achava que era alguma coisa que eles colocavam. Eu lhe pergunto, o que acontece com... É isso mesmo que você acabou de falar. A quebra da cartilagem, né? Como a gente treina, por exemplo, eu competindo, eu lutando, eu sou canhoto. Então eu fico de lado. Então o lado que geralmente recebe cabeçada, a mão quando vai segurar no kimono é sempre desse lado. Certo. Então é o lado que é mais atingido. Então vai quebrando a cartilagem da orelha e depois vai enrijecendo. Certo. E aí ela acaba ficando assim. Tanto que o lado de cá é mais... Ela tem um pouco de cartilagem quebrada, mas é tranquilo. Mas a audição, tudo normal? Tudo normal. Tudo... Ela perde um pouco a sensibilidade, né? Sensibilidade. Eu não sinto muito dor nessa daqui, não. Eu tinha que lhe fazer essa pergunta, porque essa parte eu vinha há muito tempo nessa curiosidade de saber isso. E seus projetos assim, pessoais? Você já se preparava, já buscando aí, né, pontuar... Pensando em Olimpíadas, tudo foi adiado. Tudo foi adiado. Como é que está hoje? O que acontece? Todo mundo foi pego de surpresa. Isso é fato. Nós sabíamos que esse ano seria um ano olímpico, né? Teria as Olimpíadas de Tóquio 2020, mas infelizmente não veio. Então todos os atletas foram pegos aí de surpresa. Todo mundo parou, todo mundo ficou em casa. Depois todo mundo se adaptou. Eu acho que isso é o mais interessante, né? A pandemia, eu escutava numa palestra que falava assim, a pandemia veio para tirar sonhos, não.
Eu acho, e nessa palestra foi dito isso e eu concordei. A pandemia veio como um processo seletivo, onde no mundo algumas pessoas vão se adaptar a esse novo normal aí e outras não vão. Tem muita gente que vai parar nesse momento e vai começar a se lamentar. Ah, porque tá assim, não dá para fazer mais assim, a gente não pode ter mais contato, a gente não pode fazer mais a nossa cerimônia de encerramento da forma presencial como a gente faz. A gente lota o auditório lá do IERP, do Centro de Cultura. Não, então esse ano não vai ter nada não. Então se a gente pensar assim, a gente não vive, a gente não dá continuidade. E ontem não. Então ontem nós mostramos que nós temos que nos adaptar. Então fizemos uma belíssima festa de encerramento ontem e foi muito bacana. Então eu acho que assim, é um processo seletivo. As pessoas vão ter... a pandemia veio justamente para isso. Depois pode vir a vacina. Eu acredito que vai vir, tenho certeza que vai vir. Mas depois todos os costumes vão ser mudados. Aí hoje todo mundo usa máscara, né? Só que lá no Japão todo mundo já fazia isso. Lá no Japão já se tinha a cultura de quando eu passei quase um mês lá no Japão, né, treinando. E a gente percebeu o seguinte, tinha algumas pessoas que usavam máscara dentro do trem, dentro do metrô. E a gente ficava curioso, por que as pessoas ficam usando? A gente costumava ver alguns japoneses no aeroporto usando máscara. A gente ficava perguntando, poxa, mas por que tá usando máscara? Eu já contei aqui, tem um episódio de uma matéria, até em cima disso aí que você está falando, Sim. Depois você conclui. O jogador Emerson, que jogou aqui no Brasil, ele foi para um país aí da Europa, eu não me lembro qual. Aí o cara perguntou assim, aí ele não estava ainda essa incidência nossa aqui de ter que usar máscara, não. O que você mais estranhou lá? Ele falou, rapaz, o que eu mais estranhei foi sair de casa e ninguém me conhecer. Chegar no shopping, não era como ninguém. Sim, aqui no sim. Brasil, ele tirou uma selfie e tal. E outro, os caras de máscara no meu condomínio falavam que esses caras tiraram nem o de sair da rua de máscara, mas já usavam. Isso foi antes da pandemia, né? É porque lá também tem uma explicação, porque Japão, China, o índice de fumaça, né? O gás, né? Com contaminação através dos gases, né? Então ele já usava mesmo de plástico. Tem isso. Mas o mais interessante, aí o Wilson falou, olha só, na concepção dele, ele achava porque o pessoal era tirado. Mas não é, a explicação é bem simples. É só uma questão cultural e de consciência. As pessoas lá, quando estão resfriadas, começam a usar máscara. Para quê? Para não passar para as outras. Então isso já vem lá desde pequenos. Os menininhos pequenos também já usando máscara quando estão gripados, resfriados. Enfim, então eu acho que depois dessa pandemia, nós vamos adquirir essa cultura também. Pois é, outra coisa, eu tenho levantado umas enquetes lá na Rádio Povo, e o pessoal tem participado muito, hoje mesmo, muita participação, sobre a vacina. Sim. E N pessoas que ligam, diz assim, se vier da China, eu não quero. Se saiu, como é que diz? O vírus é chinês. Então eles vão mandar Coronavac, quer mandar mais vírus e tal. Rapaz, é uma coisa meio absurda. Quer dizer, se São Paulo, que está adquirindo, né, pelo Butantan, Isso. O Coronavac, e aplicar lá em São Paulo, ele vai matar a população. Eu só lhe digo uma coisa, eu vou ser o primeiro a estar na fila a tomar. Se me chamar, Foi que nem... Do mesmo jeito que eu acordo cedo para ir votar, eu vou acordar Wilson, cedo, mas porque a fila vai estar grande. Então... É tudo questão, eu acho, de informação, né? Que eu acho que nós como representantes, né, estamos aqui, eu acho que nós temos essa função de levar essas informações para pessoas. Quando nós estávamos na campanha também, distribuindo máscaras, tinha muita gente que falava assim, não quero máscara não, que a máscara está vindo no vírus. O vírus está vindo na máscara. Então, para você ver, né? É uma realidade. O que acontece é porque as vacinas antigas, quando começavam a testar positivo, era com 15 anos, o pessoal fazia aquele teste. Essa é de imediato. E a gente tem que passar a acreditar. Eu queria ver. Vai ter review, Wilson, só concluindo aqui. A vacina da gripe, tem pessoas idosas que tomam ela e a gripe vem mais forte. Vem mais forte. Tem uma reação. Porque já pega até o organismo. Justamente vai ter pessoas que vai tomar e realmente pode morrer. Eu queria ver ela dizer assim, ó. Tá chegando aí vários contêineres cheios de dinheiro. Do iene, do euro, vindo da China. Agora tem que pegar o dinheiro em espécie e trocar para ver quem é que não está. Ia fazer fila guerra. Eu era o primeiro. Ia fazer guerra para pegar o dinheiro. É cada coisa. É verdade. Gente, anos e anos usando produto made in China. Tudo made in Se China. vier uma cerveja da China, quero ver se não toma. Uma cerveja. Mas é não assim, dá, né? gente. Questão É mesmo. muita nossa, teoria da cultural, conspiração. né? Exatamente. É Isso cultural. que você falou é importante, porque a gente para e pensa. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e teve menos mais mortes que os Estados Unidos e o Brasil, com população muito menor. A população de lá já tem isso culturalmente
trabalhado neles na questão de ficar em casa. Não tinha essa de aglomeração. Quando o bicho pegou mesmo, não tinha de aglomeração. Era máscara em casa, a pessoa não metia a cara na rua. Então eles tiveram menos mortes com 1 bilhão e 300 milhões de população. Então, você vê a diferença gritante que é. E que saiu na frente. E que saiu na frente, onde surgiu o vírus. Ô, Diego, você foi em quantos países ultimamente, na última temporada, antes da... Ixi, foi bastante. Não, fala assim 3 que você foi, 2 ou 3. Eu fui para Israel, eu fui para Tel Aviv, fui para... Quando você chegava nesses países, como era que é a questão de saúde? Eles acompanhavam alguma coisa? Isso antes da pandemia? É porque assim, tem alguns países, a maioria dos países já pra gente sair, já tem que sair já com cartão de vacina atualizado. Já no nosso passaporte já tem que estar lá algumas vacinas que são exigidas pelo país. Então, para nós irmos para lá, para a gente dar entrada em um visto para ir para um país desse, a gente já tem que mandar antes, então é todo um processo. Não é só chegar, comprar passagem e ir. Tem lugares que a gente tem que ter visto, por exemplo, para ir para o Japão, você tem que ter um visto. Então eu ganhei um visto para o Japão para poder entrar lá 10 anos. Para os Estados Unidos também, eu tirei um visto que geralmente dão para 6 meses. Acho que por ser atleta, eles me deram um visto também de 10 anos para os Estados Unidos, que também é uma burocracia para entrar. Então, assim, tem essas exigências que o pessoal exige muito, né? Não é só chegar aí de qualquer jeito. Então tem esse cuidado. E a gente percebe, né, algumas coisas que dá para ser melhorado, que pode ser melhorado, que quando a gente conhece, a gente se pergunta, poxa, por que lá no Brasil não tem? E aí eu sendo de Jequié, eu fico me perguntando, né? Quando eu viajava para esses países, sou muito curioso, que nem o Wilson. Ficava observando as coisas e falando assim, rapaz, isso tem como fazer lá em Jequié. Então imagina a ideia de trazer uma coisa de outro país e implantar aqui na cidade. Então, assim, tem muita coisa que dá pra gente fazer aqui na nossa cidade e a gente se tornar referência. Bacana. Porque, os asiáticos, de forma geral, eles têm uma forma de organização. Pelo menos, sim. Chega notícias pra cá, tanto da questão da educação, o próprio Honda, quando chegou no Botafogo, o pessoal ele contava deve ter algumas estranhado coisas. Demais. Ele falando que ele pegava os copinhos que o pessoal deixava de água no treino, ele pegava e jogava no lixo. Então tem uma cultura diferente de organização que às vezes parece que falta na gente. Eu tive uma experiência muito bacana, assim, que eu aprendi muito naquele dia. Eu estava lá em Tóquio, né, voltando de um treino cansado, junto com a equipe, e a gente voltava, teve um momento que nós voltávamos andando, tinha momentos que a gente voltava de bicicleta, né, então tem a cultura lá de andar de bicicleta. A gente ficava em uma universidade lá, as universidades preparadas para receber a gente, e aí a gente estava, né, voltando, cansado, com fome, doido para chegar já no local para descansar. E aí, bem ali em Tóquio, naquela avenida que é bem movimentada, o sinal estava fechado para a gente pedestre, porém aberto para os carros passar. Só que naquele calor da emoção a gente veio e todo mundo passou. E aí tinha um grupo de japoneses do lado e ficaram olhando para a gente. Não são brasileiros. Não são brasileiros, não. É de Jequié. Então, olha a cultura. Não tinha carro passando, o sinal estava fechado pra gente, pros pedestres, mas eles não passaram. Eles ficaram esperando. Realidade, agora então no outro dia a gente já fez a mesma coisa, a gente também parou e ficou lá esperando. Por exemplo. Aí. Exatamente. Quando você fala do Honda, né? Mas nós tivemos ali, um país que o pessoal costuma até criticar, a África fez isso. Né? Foram assistir jogos na Copa e os locais que eles ficavam, quando eles saíram, eles limpavam tudo e deixava bem melhor do que o que encontraram. Então são culturas que existem agora. A nossa cultura é de pegar o lixo aqui e jogar na rua. Eu tenho um amigo, eu não vejo ele há muitos anos mesmo, mas ele administrava no polo petroquímico uma empresa de polietileno de chineses. E periodicamente os chineses vinham em Salvador. E periodicamente ou ele ia encontrar com eles em São Paulo ou ia para a China, para a capital mesmo e tal. E aí ele me contou uma época, isso eu nunca esqueci, que quando eles vinham de lá, ele tinha que preparar o cerimonial para recebê-los. Eles gostavam de tudo exato, né? Horário, quanto vai gastar, quanto é o jantar, tudo exato. Agora eles gostavam aqui do Brasil, caipirinha e levar para lugar que tinha mulher do bumbum grande dançando. Isso era fundamental. Quando ele ia para lá, aí ele saía lá nos lugares deles e tal e tal. Mas uma coisa que ele me disse que chamava atenção, que você deve ter visto: piscinas públicas nas ruas. Ele disse que tinha aquela... Mas é montanha de gente, tudo igual. Todo mundo assim sabe mesmo. quem é, Não dá né? pra diferenciar. Não dá para diferenciar. Todo mundo igual dentro da piscina. Aí ele disse que quando a buzina, né? Entrava um monte, passava por um túnel, fazia exame, não é aquele exame de faz de conta, não.
rapidamente fazia todos os exames, ia liberando. Quando estava lá tomando banho, piscinas aquecidas e tudo, no lugar que ele estava, aí ele disse que tornava a tocar, depois de um tempo, saíam todos, aí entrava o outro. Aí eu brincava com ele, falou, ô, seu Salvador, o nome dele é Salvador Ávila. Eu dizia assim, se fosse no Brasil, a buzina ia estar quebrada. Já tinha arrancado. O apito do guarda ia tomar. O cara ia entrar em greve, eu ia receber um PF para deixar uma turma. É tudo igual, eu vou estar lá tomando meu banho, vai tocar a buzina, eu vou sair, rapaz, sai fora. Mas é cultura, né? De um povo. Os caras são organizados. Infelizmente é verdade. Isso lembra o caso do desembargador que teve. Não vou mexer máscara, não. Quem é você? São milhares de casos. Esse é o principal exemplo, né? Sim, é verdade. E essa meninada aí, desses bairros que trabalham com vocês, que vocês assistem, como é que é esse acompanhamento? Você falou há pouco que vocês vêm tentando contato, né? Exatamente. Para não perder de vista, né? Exatamente. A gente mantém o contato com ele, nós temos grupo, né? Então a gente está sempre tentando manter e desenvolver alguma ação. A gente nunca some, porque o nosso papel é como o Arlon falou ontem, né? Não é só projetar atletas, não é só criar campeões, mas sim também tentar transformar a sociedade em uma sociedade melhor, trazer essa cultura, esse nível de organização, de crescimento. Então, a gente mantém um contato com eles, a gente geralmente, semanalmente, a gente tenta sempre fazer alguma coisa com eles, montar, porque assim, a gente sabe que é um período complicado, foi como a gente falou ontem também, Arlon até citou esse exemplo. Muitas vezes a gente tem essa discussão, acho que é o grande problema do Brasil, é não sentar, dialogar e tentar chegar em um consenso. A gente sempre tenta, nós sempre tentamos colocar interesses próprios e pessoal na frente. Acima de tudo. Então, eu acho que isso é o grande problema. Então, eu acho que quando nós sentamos, conversamos, dialogamos e chegamos a um consenso, as coisas se resolvem. Cresceu o número de alunos ou vocês perderam alguns alunos nesse período? Era para ter crescido, porém a gente deu uma segurada. Em que sentido? Como é que a gente vai matricular alunos agora, sendo que não está tendo aula presencial, sendo que a gente não sabe como é que vai ficar? Então, é melhor a gente manter os nossos. Houve um crescimento? Houve. Entrou mais meninos agora nesse período. Mas assim, a gente tentou, de toda forma, manter os que já estávamos com a gente. Nesse sentido. Trazendo para projetos, para algumas ações, para eles se manterem envolvidos. E aí uma crítica que a gente estava fazendo ontem foi o seguinte, né? Eu estava conversando com o Arlon, a gente pensa muito, né? O que vai fazer, o que pode dar errado, que a gente tem que pensar também. Não é só que vai fazer, vai dar certo, não. Talvez uma foto que a gente tire em um evento vá nos prejudicar. Amanhã o senhor vai ver uma foto e vai falar assim, poxa, os meninos do judô estão promovendo aglomeração em tal lugar. Então a gente tem que pensar nisso também. Então a gente estava falando assim, poxa, as escolas estão querendo retornar. Aí tem essa discussão. Não pode voltar porque o menino vai para a escola, vai trazer o vírus para casa, vai contaminar o pai, a mãe, enfim. E a gente estava nessa discussão. Eu falo isso porque eu também estou inserido nas escolas, né, dou aula em escola, e a gente vê o cuidado que algumas escolas estão tendo para tentar e já criaram um protocolo de segurança. Só que a gente vê, e eu também vou falar pela parte das academias, né, que muita gente fala assim, não, mas a academia todo mundo que for para lá vai pegar. E não é assim. Foi criado um protocolo de segurança muito bem elaborado, discutido em várias esferas. Primeiro foi na esfera estadual, depois foi através do CREF, do nosso conselho, e depois nós criamos um específico aqui para Jequié, porque assim, não adianta o CREF de Salvador criar um protocolo, sendo que a gente não consegue, a gente não tem nem aqueles equipamentos, então a gente tem que fazer um protocolo direcionado para a nossa realidade. Então assim, a gente percebe que há os cuidados nesses locais, aí eu posso falar com propriedade, porque assim, a gente até lançou uma campanha, que depois que houve a reabertura das academias, e o judô está incluído nisso, não houve... a gente conseguiu controlar em que sentido? Monitorar se algum dos nossos alunos pegou a Covid ou não. Por quê? Porque tem aferimento de temperatura, tem os cuidados, distanciamento, número de alunos reduzidos, tanto no judô quanto nas academias. Então a gente percebe que tem esse cuidado. Aí o que a gente percebe? Nós estamos tendo esse cuidado nas academias, no judô, em algumas igrejas. Eu posso falar também que eu frequento uma, eu sou católico. Então assim, a gente vê esse cuidado. Só que muitas vezes a gente sai de noite no sábado, a praça está cheia, os bares estão cheios. E aí? Será que é o judô? Será que é a escola que com certeza vai tentar seguir à risca todo aquele protocolo elaborado?
Ou vai ser, às vezes, num bar que a pessoa está, no supermercado, na fila do banco, como o senhor falou mais cedo? Geralmente, as aglomerações, ela traz o risco, né? Correto. Dentro de uma academia, você tem lá, por horário, 40 alunos. Aquela turma vai embora, entra outra turma. Quando você traz para dentro de uma escola, ela é diferente, porque você tem em torno ali de 400 alunos turnos. Né? Certo. Matutino, vespertino, noturno. Eu vou dizer de uma escola que eu tive a honra de dirigi-la, né? Presidente Médici. Então, você tinha uma turma de 500 alunos manhã, 500 alunos tarde, porque, Wilson, eram 15 salas, eram 16 mais 6, 15 salas de 35 alunos. Né? É muito complicado. A escola até hoje, ela é complicado o retorno das aulas, para nível escolar. Né? Porque na academia você pode trazer X alunos e X alunos. Na escola é complicado. Como é que você traz X alunos para assistir aula presencial e X alunos assistir aula vídeo, como está acontecendo nas escolas particulares fazendo isso? Então, são situações meia complicadas. Você pega alunos, né, que tem um pai na escola particular, que ele tem um QI mais elevado e pode acompanhar os filhos. Era justamente isso que eu ia falar, Mas quando nesse você sentido chega também. para uma escola pública, você pega muitos pais também que não tem, e aí como é que fica? Tem nem paciência. É que Não sabe nem ligar um aparelho celular, como é que você vai conseguir dar uma É que, aula? infelizmente, o senhor vai falar mais, vai poder explicar melhor do que eu. Infelizmente, existe essa separação, né? Escola municipal, E a escola, estadual estado, e privada. Infelizmente, não era para acontecer. Não era. Mas quando você chega na esfera, quer dizer, aí você vem para uma escola particular, o número de alunos de uma escola particular, muitas vezes você chega em sala de escola particular que só tem 10 alunos. Exatamente. Né? Mas quando você chega em uma escola, são 35, e era cheio. Você teve a oportunidade de ir lá, tanto você quanto a aluno teve a oportunidade de ir lá no horário de merenda. Sim. Então a gente fez uma muita palestra gente. lá. Né? O grupo de professores é 3, 4 vezes mais, e a maior parte dos professores já estão no grupo de risco. Então é muito complicada a situação, tanto na escola municipal quanto na escola estadual, porque nenhuma delas estão preparadas até agora. Tanto é que o governo do estado tentou fazer isso nas escolas estaduais, começou aqui por Jiquiel, Wilson, parece que Ipiaú, não foi? Foi Jiquiel. Fez várias cidades. Várias cidades aqui. Testou, e não deu. Testou lá, se voltar agora, já encontra Aí a gente, nós retornamos naquilo que a gente acabou de falar nesse instante aqui. O problema já existe. Já existe. Precisamos agora resolver. Porque muito tem para apontar e falar assim, tem tal problema, não pode ter muito. A gente precisa de solução. Aí a gente tem que sentar, dialogar, conversar e chegar no consenso. Às vezes não é só baixar um decreto de lá, que a escola estadual tem que retornar. Se a pessoa não conhece nem a realidade daqui da cidade, do município. Nossas desigualdades sociais no Brasil refletem assim, nesse problema. Exatamente. Nós estamos no ranking de desigualdade social, que é um país que poucos ganham muito e muitos milhares ganham nada. Então essa desigualdade social é flagrante. E que você sabe que em muitos países aí, você não chega em sala de aula com 40 alunos, nem com 35, nem com 30. Vem se brigando, mas quando começa a se brigar, aí, por que não pode, por que não sei o quê. Você quer uma coisa que me chama a atenção? Que eu sempre briguei. Chegou uma norma que era para você colocar as cadeiras em círculo. Né? Metodologia de ensino, né? De ensino. Diferente. Pronto. Resultado. Em círculo. Tudo bem. Eu que estou aqui sentado aqui, você e outro que está nessa parte aqui, você tem um privilégio que você está vendo o quadro. E o cara que está na ponta, como é que ele vai ver o quadro? Ele vai virar o pescoço, vai ficar assim o tempo todo. Né? Então, são coisas que não tem estudo e que as pessoas jogam e querem que dê certo. Dê certo, e não é assim. E não é assim. Aí Então, o bicho pega. Então Agora, é muito complicado que você vê. Você quer ver outra coisa que eu vou falar aqui? Você vê muito lá nos Estados Unidos as escolas que funcionam turno integral, tempo integral. Aqui viraram e falaram, as aulas de educação física tem que ser no mesmo turno. Não funciona. Lá os caras têm sanitários, banheiros para tomar banho, armário, roupa de... É diferente. Diferente. Aqui você pega um menino, Wilson, bota para ter aula 9 horas da manhã, o cara entra na sala suado, pingando de suor para ficar até 11h30. Vai aprender o quê, rapaz? Nada. Consegue nem prestar atenção mais, né? Ele sai suado, ele não tem um local para poder se higienizar, limpar, tomar um banho e depois se concentrar para ir para lá. Então são coisas que o Brasil tenta fazer, tenta adaptar e que não dá certo. Ou não tenta, né? Vamos dar um alô pro pessoal aqui, que daqui a pouco tem uma pergunta para o Diego. Marcelo Ferreira enviando um bom dia, Gilberto Pereira também acompanhando a gente no Facebook, a Sueli do Campo Largo,
também está acompanhando a gente. Você pode enviar seu comentário, deixe seu like no vídeo. A Cláudia Silva Barbosa Porto também vendo bom dia. O Chico Salles fala que na China tem um governo que manda a cobra e pune. Então tá aí. A Maria Lúcia, ela tá falando que o pessoal tá sem água lá no Vila Vitória, tá pedindo solução. Estamos sofrendo com a falta de água no Vila Vitória. Situação, viu, minha amiga? Pois é. Paulo Garcia também. Ainda é o problema da energia, Wilson? Que essa falta de água? Não, mas não, né? Não, agora Porque aí e choveu muito, tem muita água, as barragens estão cheias. Sim. Eu vou fazer um registro aqui, porque nós estamos aqui com um esportista, né, um campeão, e ele vai daqui a pouco, que a gente já está encerrando, concluir aí o programa de hoje, mas hoje Jiquié fica com o futebol de Jiquié, vou dizer assim, o profissional de Jiquié está triste hoje. Com certeza, quem acompanhou aí a década 70, né, para cá, ou um pouco antes do que isso, perdemos hoje o senhor Manuel Augusto de Mesquita, Manequinha Mesquita, o primeiro treinador da DJ. Foi treinador, presidente? Treinador, presidente, né? Depois presidente, mas ele foi o primeiro treinador. Ele veio para Jiquié a convite de Maneca Sampaio, foi treinador do Flamengo, Clube Recreativo Flamengo, que tínhamos aí no Aníbal Brito, depois da seleção de Jiquié, campeão em 69, e com isso criou o Jiquié. Ele foi jogador. Ele atuou no Fluminense de Feira, jogou no Vasco, Portuguesa, Bahia, e aí retornou para o Fluminense, onde ele encerrou a carreira. Em Jiquié ele morou, né, e mora esse tempo todo. Morreu com 90 anos, uma parada cardiovascular, na noite de... Aliás, na manhã, nas primeiras horas de hoje, em sua residência ali na URBS. Pai de grande também esportista. Eu vou citar aqui a filha, Eliane, que era da Coelba, esposa do pastor Ivan Luiz, que é filha dele, e o Cebolinha, Beto Preto e Negão. E Negão, Ângelo, mas tem outro, que é um alto, que eu estou esquecido o nome dele, que jogava vôlei e basquete. Eu só conheço os três, que é Ângelo. Não é Ângelo? Ângelo, é Negão. É Negão. É. Mas são 4. São 4, E a gente registra aqui com um pesar. Eu convivi bem com o seu Maneca e quero registrar aqui esse falecimento. Foi ontem às 9 horas da noite que ele morreu em sua residência aqui na cidade de Jiquié. Manequinha Mesquita, né, como era conhecida essa figura aqui de Jiquié. Mas, Diego, sempre estou lembrando do irmão, né? Mas é bom, né? Isso lembrar, é bom, é importante. Isso é uma marca forte. Mandar um abraço aí para o Arlon, um abraço forte. A gente já está encerrando o programa e vai ficar com você, porque um sentimento que eu tive ontem é assim, de felicidade, a gente vê que muitos abraçam o projeto de vocês. Sim. O Rotary Clube, por exemplo, os vários, aqui são 3, né? São 4 clubes. 4 clubes de Rotary, todos estavam presentes com seus depoimentos, com suas confirmações desse apoio, desse reconhecimento ao trabalho de vocês. Vou citar aqui o Marcelo Ornelas, que é presidente da Federação Baiana de Judô, que também fez a participação. Você já falou na deputada Olívia. Todos, né? Presidentes, a presidente que estava aniversariando. Cláudia. Você vê como eu estava atento a toda a Cláudia, Marinho, que ela também presente. Falar um pouco sobre essa importância desse projeto de vocês. Muita gente fala, porque está todo mundo ajudando e outros não têm ajuda. É acreditar num comprometimento que vocês assumiram com a responsabilidade também é muito grande, não é, Diego? Exatamente. Como você falou, as pessoas às vezes falam assim, mas é difícil conseguir patrocínio. Eu já falei isso já em outras entrevistas e outras oportunidades. E eu falo assim, a gente agradece muito aos nossos parceiros que nós temos, né? E a gente fala que a gente consegue manter isso aí devido a um planejamento que é feito. A um trabalho de gestão esportiva que nós conseguimos fazer. Eu sou da área de educação física, a Ron também, eu tenho um mestrado nessa área aí de gestão esportiva e atividade física. Então a gente consegue elaborar um plano, um planejamento, para que a gente dê continuidade, para que a gente dê visibilidade aos nossos parceiros também, porque é importante. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, tem que ter uma certa organização. Então eu acho que isso é o nosso grande diferencial. E como você me perguntou lá no início, né, o projeto de doação não ficou parado. Então vou resumir, que nem nós resumimos ontem, as atividades que nós fizemos. Esse ano, antes da pandemia, a gente participou da Copa Bahia, foi a única competição que a gente participou esse ano, né, que teve aqui na Bahia, no estado. Nós também participamos do treinamento de campo que foi realizado aqui na cidade de Jequié, através da Federação Baiana de Judô. Depois veio a pandemia, nós participamos de forma efetiva nas campanhas de divulgações, através de card, de vídeo dos alunos, pedindo o pessoal ficar em casa, usar máscaras, enfim. A associação também
em parceria com a deputada Olívia Santana, deu entrada no título de utilidade pública estadual. Já temos o municipal, né? E esse ano a gente deu entrada no título de utilidade pública estadual. Fizemos também uma campanha de arrecadação de material de higiene e higiene pessoal e limpeza também, para a gente estar distribuindo para alguns pais, né, para algumas famílias do projeto. O movimento GQE com Máscara, que nós criamos também em parceria com a CDL, com a Farmácia Mandacaru e com várias pessoas, com as mães dos projetos, os meninos. Foi uma forma que a gente teve de incluir elas nesse momento de não ficar parada, mas de produzir máscaras para a gente estar doando para alguns bairros aqui da cidade. Inauguramos um núcleo também lá no Sol Nascente. Esse foi o 7º núcleo do judô. Fizemos o Forró Judoação também. Nós entramos na onda também das lives, né, que ocorreram. Então a gente fez uma live solidária onde arrecadamos alimentos para estar distribuindo para as famílias. Fizemos um intercâmbio também, foi uma grande oportunidade. Eu acho que a pandemia veio também para mostrar isso. Houve uma união muito grande também. Hoje a gente consegue fazer um treino com vários clubes do Brasil. A gente consegue ver o que é que eles estão treinando. Por quê? Porque a gente faz através do Zoom de forma online ali, a gente consegue ter essa interação. Então isso foi muito bacana. E depois houve inovação da Federação Baiana e também da CBJ, né? Com o Campeonato Baiano de Judô Funcional. Então, tudo na frente da câmera, os atletas ficavam fazendo os exercícios para ver quem fazia mais rápido, quem fazia uma maior quantidade. Então, houve um campeonato baiano nesse sentido. Aí houve uma classificação de atleta. Tivemos vários participantes, mas a atleta Ana Carolina, Maria Isabel e Rebeca Silva foram campeãs dessa etapa estadual. E depois elas foram nos representar na etapa do brasileiro. Então, teve competição, né? Ali pelo Zoom, de forma online, mas teve. E aí, onde a Rebeca foi campeã, Maria Isabel foi segundo e a Ana Carolina terceiro lugar. E depois terminamos, né, com as aulas ali, retornando de forma, seguindo os protocolos presenciais, só nos 3 núcleos, que são os maiores centros de treinamento, onde temos a parceria com o Rotary Club, né, que o Wilson falou, GQE Norte, que é o nosso parceiro, e o Rotary Club GQE Cidade Sol também, que a presidente é Cláudia Marino, e o do GQE Norte, que é o nosso companheiro Cadão, Ricardo Navarro. E aí, a gente sempre... E é nossa obrigação e nosso papel, né? Agradecer esses parceiros que estão sempre com a gente, que dá todo o suporte para que o projeto continue crescendo cada vez mais. Que é o projeto, que é o Café Paquera, Bahia Frios, Portal Distribuidora, Café Jequié, Frigel e Fibrasol. Todas essas empresas que eu citei, elas nos patrocinam através de lei de incentivo, através do Faz Atleta, o projeto do governo do estado, né? Do Faz Atleta ali, da Sudesb, da CETRE. Então, são esses nossos parceiros. Nós também temos os patrocinadores que são a PAI, Rotary Clube GQE Norte, Rotary Clube GQE Cidade Sol, como eu falei, e a Silvanir. E temos os outros também que dão todo o suporte para a gente, que são os parceiros ali que estão sempre com a gente, né? Já vem caminhando a longas datas, que são a Servicol, Porte Prenó, Belo Sorriso, Urocenter, CDL, FCDL, Farmácia Mandacaru, Teleshop, Sindicatos Bancários, Colégio Dom, Ração Story, Arroz Caçarola, a ABB, Ótica Nacional, Prêmio Academia, que dá todo o suporte nessa parte de preparação física, Vida Alimentos, Amplo Vida, Laboratório Controle, Posto Carvalho, Hospital Santa Helena, Andrade Comunicação, que faz toda a elaboração dos nossos cards, tudo, DS Sport, Cicobi, Baruch, CS Club, da nossa companheira Vilma, e Leve Gás. Então, são essas empresas que estão ali, né, nos dando suporte, que estão sempre com a gente e que faz a gente ter a oportunidade de levar a inclusão social para essas crianças. E aí, como a gente falou, um certificado que como você a gente falou aqui ontem, que é repórter, e nós vamos receber aqui o professor Toninho de Miquelina ao meu lado aqui, ele agora é meu representante. Exatamente. Legal, ontem foi a cerimônia e hoje é o dia da gente sair entregando mostrar aqui o certificado de homenagem. Aqui, nessa homenagem especial, vamos pegar qual é a câmera aqui. Aquela ali na sua frente ali. Ó. Da frente aqui, ó. É o nosso certificado, a gente vai colocar num quadro na parede, tem todos esses... Aí tá dizendo aqui, só para o pessoal que está em casa ler, né, uma homenagem especial. Agradecemos a parceria de sucesso que contribui a cada dia para o crescimento e desenvolvimento do nosso projeto. Em um ano atípico, cheio de desafios, que nos fez mais forte. O nosso muito obrigado. Tá bom, o agradecimento é nosso, né? Nosso, o agradecimento é nosso. Pelo trabalho e parabéns. A gente só pode mesmo, cada vez mais parabenizar, incentivar para que as coisas aconteçam. O professor Toninho estava falando sobre um dia desse,
me chamou a atenção, vou pedir aí seu testemunho, sua área, como é a área dele também. Questão de dois empreendimentos esportivos que estão sendo feitos paralelos, um do Estado e um com recurso da União. Você tem acompanhado, tem visto como é que são essas instalações? A do ginásio de esporte e aquela outra lá no Algarobas, Diego. Pois é, né? Então, nós somos da área, né, professor? Então a gente pode falar com um pouquinho mais de certeza. O que acontece? Meu ponto de vista. Eu andei esse mundo todo, como você falou, né? Vi vários modelos de gestão esportiva, de políticas públicas também, voltada para o esporte e para as outras áreas também, né? Por ser curioso. Eu acho que isso é importante. E aí eu estava conversando esse dia com algumas pessoas falando o seguinte. Jequié, temos a oportunidade de mudar o cenário esportivo da nossa cidade. Vamos receber 2 equipamentos muito bons, certo? Que é o CIA, que é lá no Algaroba, ali do lado da César Borges. E agora o ginásio de esporte, que se tornou um complexo esportivo. Então eu converso às vezes com o pessoal da Sudesm, né, que voltou a tutela para eles, estava no município, retornou para lá. Então eu acho e vejo, eu gosto de pensar grande também, sonhar alto, né? Eu acho que se a gente não montar algum plano, alguma estratégia bem elaborada e pensando muito grande, não pode ser uma coisa pequena. Tem que ser uma coisa grande. Para mudar a realidade da nossa cidade e projetar a nossa cidade para nível nacional, quem sabe mundial. Eu vou uma experiência para falar o que esse rapaz falou e vou deixar com ele. Ele estava aqui essa semana com o professor Tuxa e ele disse algo que me fez pensar. No ano de 1900, em Cacarecu, aí, inaugurou o ginásio de esporte Aníbal Brito com os primeiros jogos abertos feitos em Jequié, porque só fazia em Feira e Ilhéus, porque tinham ginásios cobertos. Jequié não tinha. Eu tenho aí essa inauguração que a gente já reproduziu aqui, eu sempre passo, fico lembrando. Todas as cidades que vieram diziam, Jequié agora vai ser está em ponta no esporte baiano, porque tem esse ginásio de esporte que agora Jequié, todos falavam. Tanto os jiqueenses como quem veio de fora, das delegações de fora. Aí Toninho chamou a atenção para um assunto que ele vai... Falou assim, se tiver o equipamento, mas não tiver gestão esportiva, aí o prefeito, o governador, sei lá, o deputado, quem é que coloca lá no ginásio de esporte? Tem um amigo que ele quer premiar, que ele quer ajudar, que ele quer dar um emprego, o cara não tem nada a ver com a área, como eu vi aí em vários lugares é feito assim. Quem é o cara? O cara é meu amigão, o que é que ele faz? Aí ele é tal, mas me ajudou, me deu tantos outros. Bota ele para dirigir. O cara não é a área dele, rapaz. Não vai mudar a realidade. Ele não tem gestão esportiva. Não adianta ter equipamento. Vai ser mal cuidado, vai ser abandonado e vai continuar como estão aí. Perfeito? Falei o que o senhor falou aqui. Falou. São 3 tópicos que a gente tem que abordar que hoje é complicado. Primeiro, a gestão. Né? Segundo, trazer os jovens para o esporte. Porque o aluno, ele segue o professor dele. Correto. Se você tem um profissional que ele ama o futebol de salão e ele sabe passar isso para os seus alunos, ele vai ter um grupo treinando, não é? Se você bota qualquer um profissional que pega uma bola e que senta na quadra e toma aqui e vai ao bar, acabou, só vai mesmo ficar de quem gosta de jogar. A realidade é essa. Quando eu disse, e continuo dizendo, que todos esses polos esportivos que estão chegando em Jequié, né? Chegou no momento que Jequié hoje está defasado. Porque o próprio sistema tirou o esporte a nível de competição na escola. Né? Porque antigamente a escola competia com voleibol, com handebol, com futebol de salão, com basquete, com judô, com karatê. Porque tinha aluno que era das academias, que era estudante. Aí o profissional de educação física aproveitava esses meninos e entrava na competição. Hoje a própria escola já não tem o esporte de competição. Então acabou. Então o ginásio de esporte veio em um momento errado. Lá, o centro, também veio no momento errado. Porque nós não temos atleta em Jequié. Mas vamos fazer. E quando eles falaram que Jequié ia crescer no esporte, porque eu me lembro que quando começou os Jogos Abertos, a Vinha Jequié, nós só tínhamos o tênis, a quadra do tênis, a quadra da ABB e uma quadra no IER que não se usava. Então era feita onde? No tênis e na ABB. Ponto. Você construiu quadra na cidade toda, mas você não tem o material humano. Exatamente. Você, meu jovem campeão, eu fui com Lula Fácil e João Lourenço e Guanabi. Tinha um rapaz que foi prefeito, deputado federal, vocês já viram falar, já faleceu, foi ministro, chamava Prisco Viana. Prisco Viana. Era amigo de Raimundo Donato.
Príncipe Viana, através do governo, toda a praça, Guarani era menor do que Jiqué, nunca mais eu fui lá. Toda a praça tinha uma quadra esportiva. Aí eu comentava com o Lula, Lula, que inveja, rapaz. O dia que Jiqué hoje tem inúmeras quadras. Vá ver a situação das quadras. O que é praticado nessas quadras. Meu medo é esse. É isso que o senhor falou, professor. Hoje eu olho muito, assim, eu tenho um olhar muito crítico, né? Mas é como eu falei antes. Não é só chegar e ficar apontando crítica. Tá errado isso, tá errado aquilo. É você chegar com soluções. Então acho que essa é uma discussão que a gente pode até fazer em outro momento. Mas assim, Jiqué tem muito espaço esportivo hoje. Precisa de projetos, agora projetos efetivos. Não adianta a gente pensar, porque assim, dentro do projeto do esporte, da gestão esportiva, existe várias esferas. A gente não pode pensar só no alto rendimento. A gente tem que pensar na base, na iniciação esportiva. Mas para a base continuar, a gente tem que ter o resultado. Tem que ter essa base? Na escola. Na escola. Se a escola não tem um esporte de competição, vai para onde? Para lugar nenhum. Exatamente. Porque nós chegamos ali, você sabe disso, chegamos no ginásio de esporte ali, que é um espaço que era para 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, de botar 9, 10 mil pessoas, de ninguém poder entrar. Eu lembro. E ninguém poder entrar, era gente lá dentro, fora, e as escolas daqui, era SEMES, era CAP, todo mundo queria participar dos jogos. Hoje você vai no ginásio de esporte e leva um esporte de alto rendimento, até mesmo como o karatê, o judô, e você não vê o público lá dentro. Qual é o país que mais tem resultado na natação em Olimpíadas? Estados Unidos. Por quê? Estados Unidos lá atrás não era forte. Nos Estados Unidos, se você for nos Estados Unidos, o beisebol é forte. O basquete é muito mais forte. Futebol americano é muito mais forte. Mas o que foi criada? Uma política pública voltada para a área da natação. Então foi criada... Vamos em Cuba. Que os maiores atletas vêm da onde? Cuba. Verdade. Eu conheço também a realidade de Cuba. É uma realidade totalmente diferente. Né? Mas quando você chega aqui, então, se você tira isso do sistema, porque começaram a botar os jogos lúdicos. Então, o que é jogo lúdico? Voleibol lúdico, uma brincadeira. Então, o cara não vai saber, eu não vou ensinar o cara a dar um toque, eu não vou ensinar o cara a dar uma manchete. Isso. Joga pra lá, joga. É lúdico, ele tá treinando voleibol, botei a rede, joguei uma bola de voleibol, ele tá lá e tá treinando. Mas será que eu E outra coisa, a gente via falar assim, o time de voleibol do professor fulano de tal. O cara só trabalhava naquela época, né? O futebol de salão. Daquele tempo era futebol de salão, hoje é futsal. É de fulano que cuida disso, né? Sim, o handball, fulano que só se dedica. Hoje a gente não vê muito isso. O Tuxa me botou de uma cocó, que ele não sei se está ouvindo. Ele treinou o handball o tempo todo. Quando começou a disputar o zonal, ele pulou fora e eu tive que disputar no zonal, ali em Piauí. E fui vice-campeão e não fui classificado. Chegou aqui, deu pau em mim. Mas só aproveitando o momento para deixar essa mensagem, eu acho que nós temos a grande oportunidade de mudar, como o senhor falou. Mas é um momento ruim. Mas a gente pode transformar isso. A gente pelo menos já consigo ver alguma coisa para ser colocada em prática para mudar todo esse cenário, toda essa realidade. Então, assim, nós temos também, não só os dois, nós temos o estádio também, porque o estádio só é usado de ano em ano. Rapaz, eu tenho um modelo de um exemplo de uma cidade aqui na Bahia que pegou o estádio e fez rodar tudo: boxe, judô, karatê, jiu-jitsu. Eu já vi o Borges no gramado ali com o tatame ali. Eu já fui lá em competições com o tatame no meio. Exatamente. Não me lembro quem era. E o pessoal praticando, com demonstração ali. No estádio ele não Quando mudaram essa grama aí, os caras batem em mim direto, eu fui contra. Essa grama não aguenta o sol de Jiqué. Você vai ver agora. Você viu que para começar a segunda divisão, ela não aguentou. Tava feio demais. Se não tiver muita água, aí rouba o motor. Mas vamos para frente. Vamos. E o judô, pelo menos, tem sido um ponto de partida. Todos os esportes marciais, mas vocês, os esportes, né? Sim. Tipo de esporte que vocês fazem, vocês são referência mesmo, né? Que Jiqué reconhece, a Bahia conhece, enfim, você do mundo, porque você é um atleta nosso aqui da cidade, mas já participou de competições e vai muito mais adiante. E eu quero, com esse programa que está encerrando agora, saudar a Academia Judô Ação, o Arlon, o Diego. Transmita aí para toda a equipe e os patrocinadores, os parceiros, que sem eles é difícil. Exatamente. Mesmo, né? Hoje, ao longo dessa semana, a gente vai estar fazendo a entrega de todos os certificados, né? Não podemos fazer presencialmente, como já foi dito, mas estaremos lá mantendo, agradecendo e já fechando também já para 2020, porque já começou. Então, 2021, exatamente. 2020 não vai ter. Não vai passar borracha. Isso, 2021. Então, já projetando isso aí.
também agradecer a todos vocês aqui, se colocar à disposição também de toda a comunidade esportiva, porque a gente gosta também de falar isso. A gente tem esse modelo de gestão e a gente quer também passar para os outros. Então pode nos procurar, pode procurar essas informações, como que a gente faz, que a gente dá todo esse suporte. Eu acho que nosso papel é esse, porque a gente não quer só que o judô cresça, a gente quer que o vôlei venha junto, que o futebol venha junto, que o atletismo venha junto. Então, já que nós temos acesso a algumas esferas esportivas, SUDESB, Faz Atleta, etc., a gente quer transmitir isso também para as outras modalidades. E eu, com isso, eu quero parabenizar todos que estão aí patrocinando, fazendo essa ação, e que olhem, né? Porque aqui em Jequié, os empresários são assim. Quando eles patrocinam, digamos, o futebol de campo, e que você vai lá pedir uma ajuda para o voleibol, mas já estou ajudando o futebol de campo. E não é assim. Eu estou ajudando, eu posso destinar uma verba para o esporte. Então eu estou ajudando o futebol de campo, eu estou ajudando o judô, mas também vou ajudar o voleibol. Talvez não com a mesma fatia que ajuda. Vamos saber dividir, porque todos os esportes precisam da ajuda. Não é só depender do poder público, que é coisa que vocês não fazem, né? Mas graças a Deus o Arlon, e aqui agora eu vou tirar o chapéu, não para você, Diego, para o Arlon, porque o Arlon soube fazer isso aí. Verdade. Porque quando você chegou, já encontrou a coisa andando. Não vamos tirar o mérito de quem tem. Me desculpe, mas eu tenho que falar isso. Não, sim. E você está dando continuidade em um momento que o Arlon teve que se afastar, mas ele preparou também uma pessoa que pudesse estar à altura. E aí agora não poderia ter melhor, né? Poderia ter melhor. Ali, parabéns. Obrigadão. Ficou quanto tempo fora daquela época que você ficou lá no Sojipa? Eu fiquei, foram 11 anos fora. Eu fiquei 5 buscando conhecimento. Em Salvador, me formei em Você não tinha chance de ir lá seguir para outro estado, não? Para morar em outro... Não, até em outro país. Vários países. Escolheu voltar para a gente. Me chamo. Um abraço, viu, Diego? Parabéns para vocês e que 2021 seja de absoluto sucesso, que o Judô em Ação cresça mais e que surjam novos projetos em várias áreas esportivas. Eu ainda acredito no esporte com a formação do cidadão, do atleta, tirar esses meninos aí desse ócio que leva às drogas, a uma série de situações que a gente não deseja para ninguém, mas que infelizmente é uma realidade. Um abraço, professor Toninho. Ó, o goleador do time está contundido, viu? Agora vai pegar. O bicho vai pegar, porque o outro é ruim. Tá bom? Tu sabe de que time é? Do seu que eu estou falando. Não é do de Rony, não é do seu. Um abraço, Rony. Contundido, viu? Tchau. Um abraço, Diego. Tchau, Arlon. Um abraço a você. Tchau, pessoal. Obrigado aí. Tchau.